lei, no artigo 3º, ela relaciona quais são as possibilidades de crédito. E aí a lei traz algumas exceções, tá? A lei traz algumas exceções. A primeira exceção que ela traz é o seguinte: olha, de tudo que eu te falei ali em cima, que você pode tomar crédito, não dará crédito, parágrafo seguinte, o direito sobre o valor. Então você tem crédito sobre essas operações, mas eu estou complementando. Tem uma lei complementar, a lei 196, uma coisa assim, depois pode procurar lá, dá um Google lá, lei complementar que trata sobre a forma de interpretar a legislação. O parágrafo tem como pressuposto complementar seus incisos e artigos. Então o parágrafo 2º ele está complementando o artigo 3º e os seus incisos que, olha, essa relação que eu estou dizendo que é permitido você tomar crédito, tem uma exceção aqui, presta atenção. Essa lei, pessoal, lei do PIS e COFINS, ela já foi criada como um Frankenstein. Ela foi pego um conceito um pouco de não cumulatividade do IPI, deu uma mexidinha com o ICMS, adicionou o método subtrativo indireto, fez o famoso somebody love e criou esse método próprio. Então ela já nasceu meio que Frankenstein e ela foi sendo alterada sucessivamente. Então você vai ter que se acostumar a ler essa lei com várias alterações. Então ela disse, olha, de tudo que eu te falei lá, a mão de obra paga a pessoa física não dá direito a crédito. Porque em tese a pessoa física não é contribuinte do PIS e COFINS, ela não é. Então não há que se falar em crédito. Tudo bem? Tudo bem. E aí o nosso ponto de discussão, um deles, da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Então ela falou assim, olha, aquelas situações que estão lá em cima, você não pode tomar crédito de bens não sujeitos ao pagamento. Ela não especificou, porque a não sujeição ela decorre de algumas circunstâncias, inclusive no caso de isenção. Esse último, quando revendido ou utilizado como insumo em produtos ou serviços sujeitos a alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Então aqui já há uma exceção. A resposta mais óbvia, e vocês que me acompanham não podem ser óbvios, vocês não podem ser necessariamente práticos em matéria tributária quando nós estamos interpretando uma lei, nós temos que ser cientistas. Uma resposta muito óbvia e muito rápida é, se não tem pagamento, não tem direito a crédito. Não necessariamente. Não vamos falar que não necessariamente. Resposta de consultor. Veja bem, tem algumas reflexões aqui a serem feitas com mais profundidade e intensidade quando a matéria é tributária, tendo em vista o entendimento jurisprudencial e a doutrina moderna contemporânea a respeito do tema. Resposta de consultor. Aqui você sai de qualquer enrascada. Mas veja bem, não necessariamente. Por quê? Aqui já cria uma exceção muito óbvia e essa resposta ela não pode ser utilizada. Por quê? Ele já está criando uma exceção que, no caso de isenção, quando revendidos ou utilizados em produtos ou sujeitos a alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Aqui já há uma exceção que eu adquiri mercadoria isenta, transformei num produto tributado, tenho direito a crédito. Já está claro aqui. Isso aqui é assunto superado até para a Receita Federal, você vai ver. Agora, esse ponto, ele traz uma reflexão que a lei está criando algumas travas para a utilização de crédito. A lei geral. E a Receita Federal, é importante, ela tem condicionado o seguinte, esse dispositivo de maneira bem restritiva, ou seja, ao ponto que não há pagamento, não há que se falar em crédito. Eu selecionei aqui algumas soluções de consulta, uma de 2024, bem recente, que fala mais do conceito de insumo, tá? Mais para fins de insumo, mas que ela fala que, deixa eu pegar aqui, ó, impossibilidade, alíquota zero. Olha que ela traz aqui, num ponto. Solução de consulta 137 de 2024, bem recente. Ela traz o seguinte. Aquisição de produtos não sujeitos... Ela está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do dispositivo. Ao pagamento da contribuição para o PIS e COFINS, como ocorre com produtos sujeitos a redução da alíquota zero, não gera direito a crédito dessa contribuição. O que ela está falando? Quando questionado. Olha, eu estou adquirindo insumo, e aqui nós podemos colocar para revenda. O entendimento dela vai ser muito parecido. Bem restritivo. O
que se não tem o pagamento, não há direito a crédito. Não há que se falar. Mas assim, só para ressaltar, tem uma exceção aqui que é quando eu adquiro um produto isento, está na lei, essa exceção é da lei, e transformo num produto tributado ou revendo produto tributado. Vamos pegar a indústria. Tihai, eu adquiri farinha do Tihai, eu adquiri ovo do Teixe, eu vendo bolo. Ovo, farinha, lei 10.925, alíquota zero. Bolo, NCM 1905, alguma coisa, tributado. A exceção do 1905 é para pães comuns e ainda com só utilização de trigo, leite, água e fermento. É tributado. Supermercado acontece muito isso. Na revenda, vamos pensar aquela revenda, porque o conceito da revenda ela tem que ser dada à luz da legislação do IPI também. Ainda que eu acha que eu tenho uma transformação, algumas transformações de acordo com o artigo 4º, mesmo transformando, não é tido como transformação e industrialização. Isso é muito comum. Eu compro mercadoria, eu peguei o exemplo da carne, eu tenho vários exemplos de pães que eu adquiro zero e posso transformar, eu temperei e assim sucessivamente. Então já tem uma exceção prevista. Mas a Receita Federal, ela caminha ao passo de não há pagamento, não há direito a crédito. Vou pegar um aqui de 2017, ok? E ela sempre vai nessa linha. É vedada a apropriação de crédito de COFINS, e aí tem um que responde para PIS e um que responde para COFINS separado. Com relação aos bens sujeitos adquiridos em operação, não sujeitos a incidência ou sujeitos a incidência com alíquota zero. O que é isenção? Isenção é uma operação tributada, mas que por uma exceção do legislador, ele dispensou o recolhimento. O que é uma imunidade? É uma previsão constitucional de uma exclusão de determinada operação da base de cálculo. O que é uma tributação equivalente à alíquota zero? É uma operação tributada, mas que por um multiplicador de zero, que na prática equivale a uma dispensa de tributação. E uma não incidência é um afastamento da base de cálculo de determinada hipótese. É um afastamento do fato gerador. Então essa operação não é incidente a esse tributo, ela não faz parte da hipótese de incidência, tampouco a geração do fato gerador. Mais uma análise para você se familiarizar com os temas, mas que no final do dia, em um próprio voto do STJ, dá na mesma. Dispensa de pagamento. Então, sujeitos à incidência da alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independente, arriscado isso aqui, hein? Isso aqui não está certo. Independente da destinação do bem ou do serviço adquirido. Então, vamos lá. Analisei a lei, tem uma proibição na lei geral de que em determinadas circunstâncias, se não há o recolhimento, eu não posso tomar o crédito. A Receita Federal, ela tem uma aplicação muito restrita a respeito disso, muito ampla, né? Restrita para o direito do contribuinte, em que eu não posso tomar crédito em circunstância alguma se não houver a tributação. Ou seja, para que haja o crédito, segundo o entendimento da Receita Federal, e aqui o Marcos não está emitindo opinião, eu estou trazendo uma análise ponto a ponto. Tem que ter uma dupla tributação. Tributação na cadeia anterior, tributação na cadeia subsequente. Então, esse é o entendimento da Receita Federal. Esse entendimento foi validado, inclusive, pelo STJ, vou pegar aqui para vocês, quando tratou aqui da impossibilidade de tomada de crédito nessa circunstância. Depois eu passo aqui, o pessoal vai pedindo, eu vou disponibilizar esse material. Esse recurso julgou, ele é de 2021, que no regime cumulativo, o PIS e COFINS somente poderá descontar créditos expressamente consignados na lei, de modo que apresenta incabível a pretensão de aproveitamentos dos créditos decorrentes de aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, como ocorre nas saídas à luz do disposto do parágrafo 2º do inciso 2º da Lei 10.637 e 10.833 que eu li com vocês. Primeiro panorama, a Receita Federal tem um entendimento mais restritivo e condicionando que para que tenha crédito tem que ter uma operação tributada. Marcos, então eu não posso tomar crédito nas operações que não haja tributação na cadeia anterior? Agora nós vamos analisar a segunda etapa.
E eu estou dando uma velocidade por tema, porque esse tema eu poderia ficar com vocês até segunda-feira da semana que vem. Nós falando só sobre isso. Só sobre isenção, talvez. Então eu tenho que dar um pouco de velocidade e com isso eu vou ter que tirar a profundidade um pouco do assunto. Legal?